criamos um campo negativo à nossa volta, energias densas se aproximam de nós e passamos a sofrer interferência delas. Isso é muito sério e também é um dos motivos de muitos virem à casa espírita em busca de uma solução para a questão, por exemplo, obsessiva, né? As pessoas têm medo, mas o que acontece? Abrem esse campo para energias negativas com seus pensamentos e ações. Abriu esse campo, automaticamente começa a atrair. Isso é energia. A gente vai ver mais sobre isso. Pode ir. Eu achei muito interessante e resolvi colocar isso aqui. Ficamos, então, mais sujeitos a praticar ações ilícitas, colocando em evidência as nossas imperfeições e inferioridade moral e intelectual. Ali na foto vem mostrando uma pessoa furtando alguma coisa, né? Tipo, ninguém está vendo, então... começa a se permitir certas coisas que não são corretas. Pode. Obrigada. As ações ilícitas nos prejudicam muito e podem prejudicar a outras pessoas. No caso, ao lado, o rapaz alcoolizado atropelou e matou uma pessoa. Então aí, o problema já não fica só com ele. Ele fez uma coisa que não só se prejudicou, mas fez com que outras pessoas se prejudicassem. No caso, uma pessoa faleceu. Nesse caso é ainda mais grave. E aí eu coloquei essa explicação. Quando cometemos um erro que prejudica outras pessoas, a lesão da lei cósmica pelo sofrimento causado a estas pessoas descarrega dentro do nosso campo vibracional uma energia exatamente igual em quantidade, porém de polaridade inversa. Esta energia ficará conosco até que possamos drená-la deste campo. O que significa isso? Vai ter mais ilustração, mas para vocês entenderem. Fez uma coisa negativa, bebeu, se embriagou, dirigiu, atropelou e matou. Aquilo criou, pela lei cósmica, que ninguém interfere diretamente, nem o ser humano, nem Deus. Ele fez aquilo, eu vou mandar essa energia para ele. Não, isso é automático no universo. Criou uma energia com a mesma quantidade negativa da ação dele dentro do campo dele, só que de polaridade inversa. Então, em vez de estar de fora para dentro, ele de dentro começa a atrair para si mesmo, porque inverte. Vou explicar melhor isso, vamos lá. Como drenamos, né, aquela energia? Aquela energia negativa, né? Nós drenamos através de situações e doenças. Poderá ser passando pela mesma situação de sofrimento causada, poderá ser maior ou menor. Dependerá da energia acumulada presente no momento da drenagem. O que significa isso? Então, assim, a gente atraiu aquela energia, aquela quantidade de energia negativa para nós, e ela vai precisar sair. Pode não sair na mesma vida, pode sair em outra vida, pode demorar vidas até para sair. Mas em algum momento, para a nossa evolução, aquilo vai ter que sair de nós. Só que o que acontece? Nós não ficamos inertes. Nós fizemos, vamos dizer, a pessoa fez uma coisa errada, mas se continua fazendo coisas erradas, se depois, que nem a gente já viu na televisão, recentemente eu vi, o rapaz tinha atropelado e matado, um tempo depois atropelou e matou de novo. Então, vai acumulando mais energia negativa. Na hora de drenar, quando chegar esse momento, pode ser que esteja pior do que quando cometeu o primeiro erro grave contra outra pessoa. Ou pode ser amenizado. Pode passar. Então, um exemplo. Uma pessoa assalta outra com violência, mas arrependeu-se e passa daquele momento em diante a modificar seus pensamentos e atos, produzindo boas energias. Estas neutralizarão parte ou talvez toda a energia produzida pelo ato passado. Logo, caso seja assaltado,
Poderá ser sem violência, ou talvez lhe roubem algo sem sua presença, sem passar pela aflição do momento. Desta forma, percebemos que estamos sempre em condições de reverter os atos passados, através da conhecida reforma íntima, deixando de atrair cenários de drenagem energética. Eu preciso salientar aqui o seguinte, não necessariamente vai acontecer tão rápida essa drenagem. A pessoa foi assaltada, é assaltada e acabou. Não. Às vezes dura vidas, né, como eu falei anteriormente. Mas isso vai acontecer, a drenagem vai acontecer. Pode ser que a gente não tenha que passar por algo grave. Isso vai depender das nossas ações, dos nossos pensamentos, da reforma íntima. A engrenagem do universo é perfeita. Os auxílios são no sentido de orientação, consolo e amparo energético, de forma que ninguém poderá apagar as consequências dos seus erros, senão a própria pessoa. Então, gente, como eu estava falando e disse que isso ainda seria visto nessa palestra, a engrenagem que Deus criou do nosso universo, ela não depende da interferência direta de Deus. Quando a gente ora e tenta, tira de mim as tentações, como se sem a gente fazer nada, Deus fosse lá e tirar com a mão. Isso não é dessa forma. Depende das nossas ações, porque a engrenagem que Ele criou é perfeita. A gente vai ter que passar por coisas se nós fizermos coisas ruins. Nós vamos ter que drenar a energia que a gente mesmo trouxe para nós. Pode ser. Pode ir clicar até o final, deixa eu ver. Até o texto. Aí. Aqui eu dou um exemplo. Ali eu coloquei uma médica, né? E ela tem um pensamento, né? Ela está indo trabalhar e pensa que Deus abençoe nosso trabalho. E eu coloquei ali 3 manchinhas azuis, como sendo uma energia positiva que ela está acumulando. E do outro lado eu coloquei ali um assaltante ainda com um pensamento. Quem mandou cruzar meu caminho, eu tive que matar. E aí tem um monte de nuvenzinha preta ali. É mais um exemplo, né, do que eu já falei. As manchas azuis ou pretas são as energias positivas ou negativas geradas pelos pensamentos e ações. Aqui. As pessoas acumulam energias para si através de seus pensamentos e ações, né, eu estou repetindo. Essas energias podem ser boas ou más. As boas servirão como créditos para diminuir a pena da dívida cósmica. E as más para aumentar esta dívida, que deverá ser paga nesta ou noutra vida. Então ali eu coloquei um exemplo em cima, a figura do bom samaritano, que é aquela história, aquela parábola de Jesus que a maioria pelo menos deve conhecer, que a pessoa se prontificou sem conhecer, sem ter nenhum vínculo, a cuidar de uma pessoa que estava doente, estava ferida, que tinha sido assaltada, e ajudou essa pessoa diretamente. E embaixo é a foto de 2 moças que não só ajudam financeiramente, mas vão pessoalmente no asilo ajudar as pessoas idosas. Então, sigamos as lições do Mestre, Jesus. Faça aos outros o que quer que façam a ti. A cada um será dado conforme as suas obras. Depois do que a gente ouviu, essas frases não fazem todo sentido? Tudo se encaixa, né? Tudo está perfeito. Jesus falou de uma forma tão simples, a gente tem tantos exemplos, mas às vezes a gente quer diferente, a gente quer um milagre, a gente quer que as coisas aconteçam de outra forma. A gente não entende às vezes muitas coisas, porque não sabemos o que passamos, o que fizemos em outras vidas, mas se a gente acredita, e se a gente estudar e se interessar, a gente vai ter certeza, Deus é justo. E se Deus é justo, a gente não está passando por nada que a gente, primeiro, não possa passar e que não seja para a gente passar por conta do que nós mesmos fizemos. Pode ser.